Então, é 1h50 da tarde, né? Então, boa tarde, professora. Então, a gente tá gravando esse vídeo aqui que é do apresentação do trabalho da terceira unidade para a disciplina de garantia de qualidade de software. E já iniciando aqui, sem muita demora, com a descrição do sistema, que é para analisar um site vinculado a um órgão público, que no caso é o site de nota fiscal da Prefeitura de Itapororoca. E o site em questão apresenta suas principais funcionalidades na emissão de notas fiscais, consulta de notas fiscais e cancelamento de notas fiscais. O usuário precisa estar cadastrado e, em seguida, precisa da liberação da prefeitura para conseguir acessar o sistema e utilizar as funcionalidades. Além disso, também exploramos outras funcionalidades, como buscar contador no sistema, gerar guias e relatórios. Todas elas estão descritas abaixo. E aqui a gente, então, separou quatro principais funcionalidades, que é login, cadastro, a emissão da nota fiscal, propriamente dita, e o cancelamento dessa nota fiscal. E a Aderaldo agora vai falar um pouquinho da história um, que é o user story de login. Então, as histórias de usuários, a gente começa aqui pela a história de número um, né? Que tem como título acesso de funcionário ao sistema, né? O que a gente conhece como login. Então, seguindo o exemplo que foi dado, né, no material, a gente elabora essas três questões, né? Como, eu quero e para quê. E aí a gente responde. Então, nesse caso aqui, a gente tem como prestador de serviço, eu quero ter acesso ao sistema para que tenha acesso a emitir, visualizar, liberar notas fiscais e demais funcionalidades. Então, na história 2, que tem como título o cadastro do prestador, que é o usuário do sistema, como um prestador de serviço, eu quero se cadastrar como prestador no sistema e para que eu possa fazer o uso de suas devidas necessidades no sistema. Bom, na história 3 a gente tem como título emitir notas fiscais, que está definido como emissão. Bom, a gente colocou como prestador do sistema, eu quero emitir minhas notas fiscais para que se possa fazer uso de suas devidas necessidades. Bom, no caso aí da história 4, com o título de cancelamento de nota fiscal, o como ficou como prestador do sistema, eu quero ter acesso à funcionalidade de cancelamento de notas para que possa cancelar alguma nota quando necessário. E tem demais user stories. Aqui a gente dividiu uma para cada, né? Os stories, mas também fizemos completo, né? De todas as outras funcionalidades. No caso de buscar um contador no sistema, que como um prestador do sistema, ele quer consultar o contador no sistema para que ele possa vincular um prestador a um contador. Tem a história 6 também, que é o acesso ao RPS, que é o Recibo Provisório. Tem o uso Story 7 também, que é de gerar livros, que como prestador do sistema, ele quer gerar livros no registro do sistema, que é uma coisa possível lá no site da prefeitura, para que ele tenha acesso a registro de livro de determinada data. Tem a história, usa Story 8 também, que é acesso aos guias de pagamento, que como prestador do sistema, ele quer ter acesso à funcionalidade de guia de pagamento para que ele possa visualizar a história de pagamento da prefeitura. Por fim, usei Story 9, que é o acesso a relatório no sistema, que ele, como prestador e usuário do sistema, ele quer ter acesso aos relatórios de notas fiscais emitidas para que, a partir dessa determinada data inserida, que ele vai colocar lá, ele possa consultar essas notas fiscais emitidas já anteriormente. Então, aqui partindo para o caso de cenários, né, de teste, a gente começa pela parte de login, Aderaldo. Então, aqui a gente tem os cenários
que incluem dois casos de testes, e nesses casos também se encontram, deixa eu ver o nomezinho aqui, os critérios de aceitação. Então, o cenário 001 é o login, o caso de teste é o login com CPF não cadastrado. Aí o cenário BDD, ele diz o seguinte: dado que eu esteja na tela de login e quando preencho o campo CPF ou CNPJ e o campo senha, então o sistema deve retornar uma mensagem de erro esclarecendo que o CPF não está cadastrado. Quando a gente fez esse teste, o sistema não retornou essa mensagem, então a gente considera que ele falhou. O outro caso de teste ainda é com o cenário do login, é login válido com CPF e senha. Então, dado que eu esteja na tela de login, quando preencher o campo CPF ou CNPJ e o campo senha, então o sistema deve acessar a tela inicial. E daí que ele deu certo, ele conseguiu retornar com a página, após fazer o preenchimento dos campos, o sistema acessou a tela inicial, então ele passou. Ok? Aí, no caso de outro cenário do cadastro, que seria um cadastro válido, aqui no BDD, que no caso é o cenário de teste, consideramos que, dado que esteja lá na tela de cadastro, e quando eu informar todos os campos corretamente, tem que, no caso, inserir todas as informações corretamente, então o sistema cadastra o usuário e exibe uma mensagem informando que o cadastro foi realizado. E após fazer esse cenário de teste, a gente viu que realmente aconteceu e considerou como passou. Outro caso de teste aqui é o cadastro com CPF e CNPJ já cadastrado, né? Então, dado que eu esteja na tela de cadastro e quando eu informar todos os campos corretamente, então, no caso, os campos de CPF e CNPJ, o sistema cadastra o usuário e exibe uma mensagem informando que o prestador em questão já possui cadastro. E realmente é, ele mostra isso e a gente considerou como passou. O cenário 3 aí, Marcelo pediu para esperar um pouquinho e vai pausar o vídeo. Deixa eu ver aqui. Vai. Bom, no cenário de emitir nota fiscal, a gente criou dois casos de teste. No primeiro caso de teste, a gente colocou como a emissão de nota fiscal. Então, no cenário BDD, a gente colocou que, dado que esteja na tela de cadastro de emissão de uma nova nota fiscal e quando informe todos os dados de campos obrigatórios e clique em emitir, então o sistema retornará uma mensagem de confirmação de nota. Então, esse aí tem o status que passou. No segundo caso de teste, a gente colocou também que a emissão de nota fiscal, sem informar o CNPJ ou CPF do tomador, a gente colocou no cenário BDD que, dado que esteja na tela de cadastro de emissão de uma nova nota fiscal e quando informe todos os dados de campos obrigatórios, porém sem informar o campo do tomador, então o sistema retornará uma mensagem de erro. E também esse status aí passou. Bom, e no caso do cenário da nota de cancela a nota fiscal, o caso de teste de cancelamento da nota fiscal, no cenário BDD aí, o dado que esteja na página de consulta de notas fiscais, quando, ao clicar no botão de cancelamento da nota desejada, e o sistema retornar uma nova janela de justificativa do cancelamento e informar o campo indicado, então o sistema deverá cancelar a nota e emitir uma mensagem ao usuário cancelamento da nota e o status de passou. E no caso de teste de cancelamento inválido, dado que esteja na tela de cancelamento de nota fiscal, quando não informar a justificativa do cancelamento, então o sistema retornará uma mensagem de erro e o status de falhou. Então, no mais, o nosso trabalho foi isso aqui, professor.
e estamos aí abertos a alguma observação. No mais, muito obrigado.